Salve galera, hoje eu vou gravar um vídeo da 27ª rodada do Brasileirão. E eu queria agradecer vocês pela visualização do primeiro vídeo, pelo número de like, número de inscritos. Se você gostar do vídeo, deixa o like, se inscreve, compartilha para as pessoas que você acha que vão gostar. Agora vamos pro vídeo. Essa rodada começou com o Internacional e Botafogo, que foi 2 a 0 pro Internacional, com gols de Alan Patrick e Vitinho. Esse jogo teve só um lance polêmico, que eu acho que foi um pênalti não marcado, que poderia mudar a história do jogo, que foi 1 a 1. E foi isso. Só que pra mim foi muito pênalti, e se o editor conseguir colocar aí, ele vai colocar o lance do pênalti. Por conta dessa chuva que diminuiu. Ó o Antony, ó, vai tentar encaixar uma bola como essa? Não dá. E depois, Mercado. É isso. Agora vamos para o Fluminense 3, Atlético Mineiro 0. Esse jogo, quem fizeram os gols do Fluminense foi Samuel Xavier, Calvin Serna e Keno. Teve duas lei do ex, que é o Samuel Xavier, que já jogou no Atlético, e o Keno, que também já jogou no Atlético. E ele não teve nada polêmico, só foi um amasso pro Fluminense. Teve Grêmio, que foi roubado, galera, que foi, tipo assim, não teve pênalti, que foi 1 a 0 pro Bragantino, que a bola bate na mão. Não bate na mão, né? Bate aqui, só que o braço tá junto ao corpo. E a bola tá vindo, ele já coloca aqui, bate aqui. Se tá aqui, ó, assim, ó, não é pênalti, porque é movimento natural do corpo. Ele vai fazer o quê? Arrancar o braço fora? Pra mim não é pênalti. E foi 1 a 0 e poderia mudar o jogo, cada um voltar com um ponto pra casa, que o que seria melhor pro Grêmio seria esse um ponto. Ele fecha o braço no último momento, mas ele fecha o braço, cotovelo colado no corpo. Então, assim, se isso é pênalti, do primeiro tempo é mais pênalti. Então, assim, é isso que é complicado na arbitragem. Essa falta de critério. Olha, nós estamos num momento muito difícil da arbitragem. Porque o jogo não teve nada, foi 0 a 0 e no finalzinho tem um lance desse e o juiz desse jogo foi afastado por causa desse lance. Corinthians 3, Mirassol 0. Gols de Maicon, Yuri Alberto e André Ramalho. O Corinthians foi superior, eu acho que o jogo todo. Teve uns lances que o Mirassol jogou bem até, só que não conseguiu criar, não conseguiu fazer nada. O Corinthians foi muito superior a partida toda e acabou vencendo. Teve Vasco e Vitória, que foi 4 a 3 para o Vasco, com os gols do Vasco. Foi de Nuno Moreira, Rian, que fez 2 a 1, 52 a 1, 68, e um foi de pênalti. E Gabriel, ao finalzinho. E o Vitória, quem fez os 3 gols foi Caio Tapeli Pedieira, que é o seu nome dele, Lucas Walter e o Juan Cáceres. Foi São Paulo e Palmeiras, que foi um jogo muito contestável pela arbitragem a favor do Palmeiras. Vocês estão vendo que eu sou São Paulino, mas até o cara que é palmeirense admite que aquilo foi pênalti em cima do Tapia. Eu vou falar o resultado. O editor vai colocar o lance que foi pênalti, alguns lances polêmicos também que poderiam ser cartões amarelos para jogadores que já tinham. São Paulo 2, Palmeiras 3. Gols do São Paulo foi do Luciano e do Gonzalo Tapia. Os gols do Palmeiras foi de Vitor Roque, Flávio Lopes e Ramon Souza. Foi um pênalti muito contestável pela arbitragem, porque foi muito pênalti. Vocês estão vendo que eu sou São Paulino, como eu já falei, mas, cara, foi muito pênalti. E, tipo assim, tava 2 a 0 pro São Paulo. Poderia mudar o resultado, poderia ser 3 a 3, poderia ser qualquer coisa. Só que o São Paulo ficaria mais à frente no placar do que esse 3 a 2. E mudou a tabela, por causa que o Flamengo perdeu, o Cruzeiro empatou, que o São Paulo poderia subir na tabela e pegar uma Libertadores, mudou tudo. Vamos então aos lances polêmicos. A gente começa com esse lance da área que o Ramon abate. Repare como ele está ao lado da jogada, bem pertinho, com a visão desobstruída. Ele manda o jogo seguir. E agora na repetição a gente vai ver que o Alan, ele não tem a intenção, mas a regra não fala em intenção, a regra fala em imprudência. E de acordo com a regra, a imprudência é quando o jogador não leva em conta, não tem atenção, não tem precaução em uma disputa. Sem contar que ainda tem um impacto muito grande, porque o Tapia estava correndo em direção à bola. Portanto, foi um pênalti muito, mas muito claro, que foi sonegado em campo, mas o VAR, com base nas imagens, deveria ter recomendado a revisão. O pênalti foi muito claro, é um erro gigantesco da arbitragem.
Vamos para outro jogo que foi Bahia e Flamengo, que foi 1-0 pro Bahia, gol do William José. E teve 2 jogadores expulsos do Flamengo, que foi o Danilo e o Alan Cian. Esse jogo eu não vi muito. Fala pessoal, eu sou o Rafael. Então pessoal, eu vim aqui comentar sobre o jogo do Flamengo e do Bahia, sobre as 2 expulsões em específico. Porque o Dudu não assistiu o jogo, e aí eu também não assisti, mas eu tô sabendo mais que ele nesse ponto, beleza pessoal? Então agora eu vou falar sobre a expulsão do Wallace Ian. A expulsão do Wallace Ian, pessoal, ela começou assim. Primeiro, o Wallace Ian toma um cartão amarelo por reclamação com o quarto árbitro, porque tudo começou em um lance de lateral que ficou pro Flamengo, mas eu acho que foi porque ele foi no corpo lá, mas o lance vai mostrar pra vocês, mas o principal motivo do cartão amarelo foi por causa da reclamação com o quarto árbitro. E aí depois que vem o cartão vermelho. Pra mim, o primeiro lance nem era cartão amarelo, mas aí o vermelho, mesmo se ele não tivesse um amarelo, era vermelho direto, cara. Então, o lance foi assim, ele tava lá disputando bola com o cara do Bahia, e aí tinha um marcador do Bahia atrás dele e um na frente. Quando ele foi entrar dentro da grande área, um cara do Bahia meio que deu um bote nele, eu acho meio que ele tropeçou, e por nenhum motivo ele deu um murro no zagueiro do Bahia, e aí ele tomou cartão vermelho, mas ele deu literalmente um murro na cara do jogador do Bahia. E a do Danilo, eu acho que não era pra cartão vermelho, pra mim era um cartão amarelo, porque ele foi na bola, né, disputar a bola, e ele deu meio que uma voadora no jogador do Bahia. Deu pra entender isso pelos gestos do jogador do Bahia, que ele cai no chão com a mão no rosto, então provavelmente a chuteira do Danilo bateu no rosto dele. Pra mim, eu acho que ela não bateu, e o jogador do Bahia, obviamente, deu aquela simulada, né, pra expulsar um jogador aos 12 minutos, porque o Wallace Ian já tinha sido expulso aos 10, aí 2 jogadores de vantagem, maravilha pro Bahia, né. Mas foi isso, ele deu meio que uma voadora pra disputar a bola com o jogador do Bahia, e o jogador do Bahia foi de cabeça na bola. Só que eu acho que a chuteira do Danilo não bateu no rosto do jogador do Bahia, e pra mim era um cartão amarelo. Mas se bateu, foi vermelho. Mas é isso, pessoal, é isso que eu tenho que falar sobre os 2 cartões vermelhos do jogo do Bahia, e bora continuar o vídeo. Muito, porque não tava em casa, mas eu posso falar que, tipo assim, faz tempo que o Flamengo não vem jogando a bola que jogava, tipo, um mês atrás, quando ela tava líder. E, tipo assim, quando o Flamengo tava líder, o Palmeiras tava ganhando, tava jogando nada. Aí agora o Flamengo não tá jogando nada, não tá ganhando, e o Palmeiras tá ganhando e tem um jogo a menos. Então, isso pode mudar o seguinte, entendeu? A tabela pode ir mudando, que os dois estão na briga pelo título junto com o Cruzeiro. Agora eu vou falar de Juventude e Fortaleza, que foi 2-1 por Fortaleza, com 1 a menos. Eu esqueci de colocar o expulso, mas eu vou pedir pro editor colocar, que eu sou burro, eu tô esquecendo das coisas, tô com Alzheimer. Os gols do Fortaleza foi do Mancuso e do Barreiro. Eu esqueci de colocar o cara que fez gol do Juventude também, mas o editor vai colocar aí. Teve Ceará 3-0 Santos, que foi com os gols do Ceará foi de Luca Monge, Pedro Henrique e Fernando Sobral. O Santos foi amassado dentro do Castelão, jogo muito eficiente do Ceará, que veio ganhando. Veio ganhando muito bem, jogou com o São Paulo aqui, o São Paulo não conseguiu jogar. Eu vou encerrar essa segunda parte do vídeo com Cruzeiro e Sport no Mineirão. Eu vou falar umas coisas aqui junto com outro vídeo. Essa é a 27ª rodada do Brasileirão, como eu já falei. Os 3 times que estão brigando mais pelo título, que são Cruzeiro, Flamengo e Palmeiras. O Palmeiras foi o único dos 3 que venceu na rodada, agora o Palmeiras é líder, com 55, empatado com o Flamengo. Só que o Palmeiras tem um jogo a menos. E o seguinte, se o Palmeiras ganhar esse jogo a menos contra o Juventude, que o Palmeiras é mais favorito a vencer, e é no Allianz Parque esse jogo, o Palmeiras vai ficar acima. E com o jogo, vamos falar roubado, mas meio contestável contra o São Paulo, poderia mudar bastante esse resultado da plateia. Da tabela.
Eu vou falar do Cruzeiro Esporte agora. Cruzeiro Esporte foi 1-1 dentro do Mineirão. O gol do Cruzeiro foi do Gabigol, que vem entrando muito bem no lugar do Caio Jorge. O Caio Jorge não tá com a mesma regularidade que tinha um mês atrás. O gol do Sport foi do Derek Lacerda, um português muito bom de bola, que vem jogando muito bem no Sport. Foi emocionado, tirou o gol na camisa contra o São Paulo, mas todo mundo erra. Essa foi a segunda parte do vídeo. Eu vou pedir pro editor colocar a tabela do Brasileirão também, se ele conseguir, mostrar a parte de cima, a parte da Libertadores Sul-Americana, a parte que não vale nada, a zona de rebaixamento. Se você gostou desse vídeo, mano, esse vídeo foi muito bem elaborado, ao seguinte, do primeiro do canal. Esse eu não enrolei muito, eu tô mais solto, tô mais, sabe? E é isso, se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva no canal, compartilhe para as pessoas que você acha que vão gostar. E é isso, valeu rapaziadinha, é nóis.